Hoje a gente vai apresentar o último episódio do programa Mais Qualidade de Vida, com assuntos ginecológicos, e a gente vai dar sequência ao último episódio sobre dúvidas mais comuns no consultório ginecológico. Uma das dúvidas que recebo e tenho recebido mais especialmente nesses últimos dias é sobre gravidez com o uso de contraceptivo. Todo contraceptivo tem um índice de eficácia, e esse índice de eficácia, quanto mais ele depende de você, da forma que você vai utilizar, maior é a chance desse índice de eficácia ser mais baixo. Então, porque se você usa uma pílula que é de uso todos os dias, a chance de você esquecer esse anticoncepcional, ela é maior. Se você usa um injetável mensal, você tem chance de esquecer, passar da data e não fazer corretamente. Essa aplicação ela precisa ser bem feita. Quando você insere um DIU, um dispositivo intrauterino, você precisa fazer o acompanhamento. Muitas meninas colocam o DIU, como ele é um LARC, ele é um método de longa duração, as pessoas acabam esquecendo e às vezes não voltam ao ginecologista para fazer o acompanhamento. Então é importante, uma vez ele inserido, você fazer o acompanhamento, fazer o exame, fazer a ultrassonografia, fazer o exame ginecológico, identificar se tem processos inflamatórios que podem eventualmente favorecer esse de deslocar, tratar, fazer ultrassom para conferir que ele está bem posicionado, que ele não deslocou. Então isso, seu ginecologista vai te dizer a cada quanto tempo você deve realizar esses exames. Então em cada situação você tem uma necessidade de fazer o acompanhamento. Então todo método tem o seu índice de eficácia e você precisa se comprometer a fazer a parte que te cabe, que é o acompanhamento quando você escolhe um método. Então é preciso você identificar muito bem qual é o mais adequado para você, para o seu dia a dia, para o seu ritmo de vida. Então todo método precisa de ser muito bem orientado, escolhido e acompanhado depois que você escolhe. Uma outra dúvida bem comum no dia a dia é a presença de corrimento, né? O corrimento, muitas meninas queixam, eu tenho um corrimento desde quando eu menstruei a primeira vez, ou desde a adolescente eu tenho corrimento, faz um ano que eu tenho um corrimento e eu não quero ter corrimento. Então, sinto muito, mas é importante ter corrimento. A vagina é um ambiente úmido, ela precisa de ter esse ecossistema vaginal, ele precisa existir, a vagina precisa ter o seu muco, a sua lubrificação. E se você fizer um exame desse conteúdo vaginal, você vai ver que ali tem um ecossistema que tem o seu equilíbrio, ele é importante, tem bactérias, tem fungos que vivem ali no equilíbrio com os lactobacilos, com a sua defesa, e que isso te ajuda tanto na lubrificação vaginal, quando você tem vida sexual, quanto na prevenção de doenças locais. Então esse ecossistema precisa existir. Então, em geral, meninas que têm um corrimento de longa data, desde a primeira menstruação até um pouco antes, em geral esse corrimento não é infeccioso. É um corrimento que não tem coceira, que não tem ardência, que não causa vermelhidão local, que modifica conforme o período do ciclo, então que ele é mais finlante, ele é mais grudentinho no meio do ciclo, no período da ovulação, que reduz após a menstruação e depois começa a manifestar de novo, que às vezes tem um odor mais acentuado, que às vezes é mais amarelado, é mais opaco. Por exemplo, quando você põe um dispositivo que contém hormônio, esse muco ele tende a ficar um pouco mais esbranquiçado por ação hormonal. E não é candidíase, você está tendo só uma alteração daquele muco seu habitual. Então é importante examinar, e aí nessa situação muitas vezes o exame clínico é suficiente, não há necessidade de colher um exame específico, uma cultura de secreção ou o Papa Nicolau, que todo mundo acaba achando que é o necessário, mas na maioria das vezes é um exame clínico e orientação geral. Então às vezes falta também hidratar um pouco melhor, às vezes conforme o tipo de alimentação,
de vestuário, às vezes roupas muito abafadas, muito quentes, né? Basicamente é isso. Então ter essa percepção de que o ambiente vaginal, ele é um ambiente úmido e ele precisa ser, e essa é a sua defesa, e não ficar usando cremes vaginais sem haver necessidade ou indicação médica precisa, mediante exame físico, exame ginecológico, e porque às vezes ele vai melhorar, mas depois vai desequilibrar essa flora e vai acabar criando um problema, um desequilíbrio, uma alteração de pH que acaba favorecendo manifestações às vezes alérgicas, coceiras e desconfortos maiores devido a tratamentos desnecessários que acabam modificando essa flora e desequilibrando aquele ecossistema que estava em perfeita homeostase, estava em boas condições, e a gente, na ansiedade de deixar você sem corrimento, acaba fazendo um tratamento que não tem a necessidade de ser feito. Então, vagina é úmida, tá bom? Precisou de tintas? Já sabe, né? Magic Tintas. Tudo em tintas residenciais, comerciais, industriais, tintas automotivas e acessórios. Nosso atendimento é personalizado, com uma equipe profissional e focada em atender às necessidades de nossos clientes. Trabalhamos com grandes marcas, lançamentos e tendências. E, é claro, preços imbatíveis e condições de pagamentos especiais. Magic Tintas, a magia das cores transformando sonhos em realidade. Pegando esse gancho, a gente falar um pouquinho sobre a higiene íntima, que a gente acaba fazendo de forma intuitiva, né? Então a gente faz do jeito que a gente imagina que seja um jeito correto, né? A higiene modifica durante cada período da vida da mulher. Quando criança, você tem uma necessidade diferente, um pH diferente, então a necessidade dos sabonetes próprios para as crianças, o pH local, ele é menos ácido, porque não tem ação hormonal de estrógenos. Então, é aquele ambiente com a fralda, com a sujidade das fezes, da urina, né? Aquecido e úmido, então ele tem uma necessidade. Depois, na pré-adolescência, quando as meninas são apressadas e elas não têm tempo, elas estão brincando, e parquinho, senta na areia, e elas não querem correr para o banheiro nem para fazer o xixi antes e nem para higienizar depois, então elas têm pressa, não limpam corretamente, saem correndo. Então também é uma época que você tem que ter uma atenção especial na educação para que essa menina tenha assim essa liberdade de fazer e começar a aprender a fazer a auto-higiene, que é necessário remover essa sujidade, as dobras e a higiene adequada com calma, com paciência e com materiais adequados para isso e da forma adequada, né? Depois da adolescência vem o período das menstruações e as dúvidas. Posso usar absorvente interno, posso usar absorvente diário, que também é uma coisa que existia muito tabu sobre absorvente diário, que não era permitido. A gente durante muitos anos não pode usar absorvente todo dia, porque vai dar candidíase. Hoje, o material desses absorventes, ele é já mais poroso, ele permite uma ventilação, então hoje não é aquela questão já tão radical que não posso usar um absorvente diário. Se você sentir confortável usando um absorvente diário nesse período que já começa a menstruar, então às vezes a menina vai se sentir mais segura, né, em usar um absorvente porque ela não sabe naquele período da imaturidade hormonal quando que ela vai menstruar. Então tudo bem, né? O tipo do vestuário também, né? Então, às vezes, eu vou para
praia, e aí eu fico de maiô molhado o dia inteiro, né? Então, ter essa orientação, olha, saiu da água, tira, põe um maiô seco, ao invés de ficar com o maiô molhado o dia inteiro, né? Conforme o tipo de atividade que você faça, também ter esse cuidado. E depois, durante o período menstrual, aumentar a higiene, a troca do absorvente, a limpeza, a remoção da sujidade, do sangue que está ali, para que não crie um odor mais acentuado, indesejado, processos inflamatórios e alérgicos locais. Na idade adulta, no período pós-parto também, a gente precisa ter uma observação maior dessa higiene, que a mulher vai ter um período de sangramento e às vezes cicatriz cirúrgica, então também vai haver uma necessidade mais específica. E na menopausa, novamente, a mulher sofre mudanças desse ambiente, o ambiente vaginal modifica também pela falta do estrogênio local, então essa mucosa fica mais fina, então é mais fácil dela se machucar e talvez ela já não tenha mais tanta habilidade, então ali acaba acumulando sujidade, então é importante talvez que ela tenha ajuda nesse momento para que ela consiga fazer uma higiene adequada e consiga ali remover as substâncias que acabam acumulando entre as dobras. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que assim, tanto a higiene insuficiente quanto o exagero da tentativa de higiene, de lavar muitas vezes, utilizar sabonetes bactericidas, por exemplo, né? Muita gente acha que eu vou esterilizar o ambiente. A vagina ela é um ambiente que precisa ter bactérias. Então, primeira coisa, a gente não vai fazer duchas internas. A gente não precisa lavar o ambiente vaginal, utilizar de produtos internos dentro da vagina. Então, não é para usar produtos com o objetivo de trazer odores para o ambiente, porque pode causar reações alérgicas, pode alterar o pH local e desfavorecer mais do que favorecer. Os pelos, se os pelos forem aparados, isso ajuda na higienização, principalmente no período menstrual, durante o período da menstruação. Então, aparar os pelos também é uma medida que ajuda com a higiene, é bastante higiênico. Depilação depende do desejo de cada pessoa. Se deseja depilar, eu posso depilar tudo? É uma pergunta que também muita gente faz. Posso remover todos os pelos da região da vulva? Pode. Hoje a gente não tem tanta necessidade de ter os pelos ali como papel de defesa, como a ideia inicial, né? Lá na época onde você não tinha condição de banho, de higiene, de roupa, o pelo promovia essa condição de defesa. Então, hoje, se você deseja remover os pelos com técnicas adequadas, também é uma questão muito de preferência individual, mais do que haver uma necessidade de permanecer com os pelos ou não. Mas aparar os pelos é uma medida de higiene que deve ser tomada para facilitar, não deixar resíduos ali. Então, hoje a gente encerra essa temporada com tantos episódios. Eu agradeço a paciência de vocês, a compreensão de cada um e em breve a gente provavelmente terá novos episódios, porque dúvidas de consultório sempre surgem, diariamente, sempre tem dúvidas que às vezes para algumas pessoas é uma coisa muito simples, mas para outras faz uma diferença. Na dúvida, procure o seu ginecologista, faça um bom exame ginecológico, leve anotadas suas dúvidas, faça suas perguntas, não tenha vergonha de perguntar, por mais que pareça uma coisa muito simples, ele vai ter prazer em te responder e atender em todas as suas preocupações. Fazer os seus exames, cuidar da sua saúde é sempre importante, não se esqueça. Muito obrigada, um beijo para vocês.